Nos anos 90 e 2000, crianças, adolescentes e até adultos se rendiam ao fascínio do mundo digital. Os videogames deixaram de ser apenas passatempo e passaram a ocupar lugar central na vida de milhões de pessoas. Mas, junto com a popularidade, vieram também as polêmicas. Alguns jogos começaram a ser acusados de incentivar a violência, desrespeitar valores culturais ou trazer conteúdos considerados impróprios. Hoje vamos relembrar os jogos que marcaram época, mas também entraram para a história por um motivo sombrio: terem sido censurados ou banidos oficialmente no Brasil. Lançado em 1997 pela desenvolvedora britânica Stainless Games e distribuído pela Interplay, Carmageddon surgiu como um jogo de corrida nada convencional para PC, depois chegando também ao PlayStation e Nintendo 64. Ao contrário dos títulos tradicionais do gênero, onde vencer depende apenas da velocidade, aqui o objetivo era vencer corridas atropelando pedestres, destruindo carros rivais e causando o máximo de caos possível. A proposta escancaradamente violenta não passou despercebida. Em vários países, incluindo o Brasil, o jogo foi banido em 1997, acusado de estimular a violência gratuita e considerado uma ameaça à moralidade pública. Aqui, sua comercialização foi proibida e as cópias recolhidas às lojas. Para tentar escapar das proibições em alguns lugares, os criadores lançaram versões alternativas onde os pedestres eram substituídos por zumbis ou robôs com sangue verde ou preto. Mas mesmo assim, a polêmica não diminuiu. Carmageddon acabou ficando marcado como um dos primeiros games a serem oficialmente banidos no Brasil e até hoje é lembrado como um dos maiores símbolos da censura nos videogames. Counter-Strike nasceu em 1999 como um mod de Half-Life, criado por Min Lee e Jess Cliffy, e logo se transformou em um dos jogos de tiro mais populares do planeta, especialmente nos PCs e nas LAN houses brasileiras nos anos 2000. O game colocava terroristas contra contra-terroristas em partidas cheias de estratégia, que definiram uma geração inteira de jogadores. Mas no Brasil, o título acabou se envolvendo em uma grande polêmica. Em 2007, uma modificação chamada Counter-Strike Rio passou a circular, trazendo mapas ambientados em favelas brasileiras, com confrontos diretos entre policiais e traficantes. A justiça entendeu que o jogo fazia apologia ao crime organizado e à violência urbana, e por isso determinou seu banimento definitivo no país. É importante destacar, o que foi proibido aqui foi o CS Rio, e não as versões oficiais de Counter-Strike, que continuaram a existir normalmente no mundo todo. E aqui vai uma curiosidade impressionante. A repercussão foi tão forte que esse caso chegou a ser notícia em telejornais nacionais e jornais impressos, onde o game era tratado como uma ameaça à juventude. Para muitos, jogar CS Rio virou quase um tabu, e isso ajudou a criar a fama de que Counter-Strike como um todo era um jogo proibido no Brasil, um estigma que ficou marcado na memória de muita gente. Lançado em 1997 pela Monolith Productions e distribuído pela GT Interactive, Blood foi um FPS sombrio e extremamente violento, no mesmo estilo de Doom e Quake, mas com muito mais gore, rituais satânicos e referências macabras. No jogo, o protagonista Caleb busca vingança contra um culto maligno, em fases cheias de sangue, tripas e humor negro. No Brasil, em 1999, Blood acabou sendo proibido junto com outros títulos, acusado de incentivar a violência e o satanismo. O banimento foi oficializado pela Justiça Federal e pedindo a sua venda legal em território nacional. Porém, essa proibição não durou para sempre. Em 2000, com a chegada do sistema de classificação indicativa no país, muitas dessas restrições caíram em desuso. E uma curiosidade, apesar da proibição na época, hoje em dia Blood pode ser facilmente encontrado em plataformas digitais como Steam e GOG, onde está disponível para quem quiser revisitar esse clássico sangrento. Um contraste interessante entre o pânico moral dos anos 90 e a forma mais madura como lidamos com os jogos atualmente. EverQuest foi lançado em 1999 pela Sony Online Entertainment, exclusivamente para PC, e se tornou um dos primeiros grandes MMORPGs a conquistar milhões de jogadores ao redor do mundo. O game transportava os jogadores para o continente de Norrath, em um vasto mundo online cheio de raças, classes e perigo, que exigia dedicação e trabalho em grupo para evoluir. Mas no Brasil, EverQuest acabou entrando para a lista dos jogos banidos. O motivo? O título foi acusado de promover vício extremo e dependência em jogos online, já que vários relatos apontavam jogadores que passavam horas e até dias inteiros conectados, descuidando da vida real. Essa pressão fez com que sua comercialização fosse proibida por aqui. E aqui
aqui vai uma curiosidade impressionante. Houve casos documentados nos Estados Unidos e na Ásia em que jogadores simplesmente não paravam de jogar, chegando a afetar gravemente a saúde. Esse tipo de repercussão fez com que EverQuest fosse apelidado na época de Evercrack, numa referência direta à droga crack, por causa do seu alto poder de vício. Um apelido que marcou a reputação do jogo para sempre. Bully foi lançado em 2006 pela Rockstar Games, a mesma produtora de Grand Theft Auto inicialmente para PlayStation 2 e mais tarde para PC, Wii e Xbox 360. No jogo, controlamos Jimmy Hopkins, um adolescente rebelde que precisa sobreviver ao caótico colégio Bullworth Academy, enfrentando valentões, professores e até gangues de estudantes em um ambiente cheio de sátira e crítica social. Mas no Brasil, Bully rapidamente virou alvo da justiça. Em abril de 2008, o jogo foi proibido de ser vendido, alugado ou importado em todo o país. A alegação era de que o título incentivava o bullying e a violência escolar, o que poderia influenciar crianças e adolescentes. O banimento durou 8 anos, até que, em 2016, o Superior Tribunal de Justiça derrubou a decisão e o jogo voltou a ser liberado. E aqui vai uma curiosidade impactante. Sua fama foi tão negativa que alguns jornais chegaram a chamá-lo de Simulator de Columbine, em referência ao massacre escolar de 1999 nos Estados Unidos, um apelido polêmico que marcou de vez a reputação do jogo. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais histórias curiosas, polêmicas e nostálgicas, dá aquela força. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí qual jogo você lembra que teve alguma restrição, ou aquele que você jogava escondido, sem permissão. Toda terça e sábado tem vídeo novo no canal, então até lá, te espero no próximo vídeo.